Boa noite. Nós abrimos essa edição com uma denúncia que revela até onde pode chegar o atraso no serviço de saúde do Hospital da Universidade Federal de São Paulo. Olha o exemplo. A paciente fez o exame há 2 anos e até agora não conseguiu pegar o resultado. Elisângela tem um nódulo na garganta que dificulta a ingestão de alimentos. Há quase 2 anos, ela fez tomografias do tórax e pescoço. Mas até hoje não conseguiu pegar os resultados. Recebeu apenas cópias dos exames sem o laudo médico e por isso não pode começar o tratamento. Aguarda, vai aguardando que a máquina está quebrada. A segunda vez não tem médico para assinar. A terceira vez mandaram ficar ligando. O exame foi feito no Hospital da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, em outubro de 2014. Hoje ela voltou para tentar pegar os laudos. Só conseguiu o do tórax. O mais importante, o do pescoço, ainda não saiu. Ela gravou a conversa com a atendente e a justificativa surpreende. Aquela demora que já estava com o montante que foi juntando para mandar para o médico para ele poder laudar. Sem o laudo das primeiras tomografias nas mãos, a Elisângela agora vai tentar fazer tudo de novo, remarcar os exames. É que já se passou. Ela fica alguns minutos na fila para agendar o exame, mas sai ainda mais indignada com a previsão. Próxima consulta para mim vir numa terça ou numa quarta para 2018. Elisângela é orientada pela própria funcionária a registrar a queixa na ouvidoria do hospital. Você poderia fazer na ouvidoria reclamar, porque 2 anos para sair um laudo não ensina. 1 hora mais tarde, ela sai sem ter conseguido resolver nada. Eles me deram esse cartãozinho da ouvidoria e mandou guardar. Só isso. Bom, em nota, a direção do hospital diz que os laudos dos exames realizados estão disponíveis no prontuário da paciente e podem ser retirados do setor. Em Curitiba, motoristas do aplicativo Uber e taxistas se enfrentaram durante a madrugada. A confusão começou no aeroporto Afonso Pena, na Grande Curitiba. Os taxistas chutaram carros de motoristas do aplicativo Uber. Um dos motoristas foi agredido e pelo menos 5 veículos ficaram danificados. Depois, os taxistas seguiram em comboio até o centro da cidade. Neste posto de combustíveis, a confusão recomeçou. Eu não sou analfabeto, eu não sou bandido, eu não sou pedido. Esse carro do Uber foi cercado. Ao tentar fugir, o motorista engatou a marcha ré, acertou outro táxi e fugiu em alta velocidade. Esse carro que estava no meio do tumulto lá, deu a ré no meu carro, bateu. Eu nem tinha saído do carro ainda. Eles vieram, acho que uns 30 pessoal, mais ou menos. Tudo taxista. O Uber funciona há 3 meses em Curitiba, mas sem autorização legal. A prefeitura disse que vai apurar os atos e que os taxistas envolvidos podem até perder a licença para trabalhar. A União dos Taxistas lamentou a confusão. E o aplicativo Uber também condenou a violência e informou que já são 70 casos de agressões na cidade desde março. Um jovem morreu depois de ser atingido por um carro no Departamento de Trânsito de São Bernardo do Campo, ABC Paulista. O carro em que Sérgio Magri Júnior, de 21 anos, dirigia, foi atingido por esta caminhonete aí, conduzida pelo agente de trânsito Fábio Bezerra. O veículo da prefeitura cruzou uma das principais avenidas da cidade com o farol fechado. A polícia já fez exames no fiscal de trânsito para identificar se ele estava ou não embriagado. E também apura se ele dormiu ou então passou mal ao volante. 3 carros e um ônibus se envolveram num acidente na região de Blumenau, Santa Catarina. Havia muita neblina e o motorista deste veículo perdeu o controle, atravessou a pista e bateu num ônibus e em outros 2 veículos. Um casal e uma criança morreram na hora. No Rio de Janeiro, o patrulhamento foi reforçado no hospital onde está internado um dos principais chefes do tráfico de drogas do Complexo do Alemão. Edson Silva de Souza, conhecido como Orelha, foi baleado há 3 dias num confronto com a polícia. O ator norte-americano Danny Glover, conhecido pelo filme Máquina Mortífera, visitou hoje o Pelourinho, em Salvador, na Bahia. Ele está no país para participar de eventos voltados para a educação e a saúde.
E as festas juninas arrastam multidões. Em Campina Grande, na Paraíba, turistas de todas as partes do país chegam para dançar forró, experimentar os pratos típicos e assistir aos grandes shows. No final da noite, a festa termina assim, com um espetáculo de fogos de artifício. Fazer mais com menos virou o desafio de todo mundo em época de contas bem apertadas. É isso mesmo. E nos condomínios, inclusive, essa tarefa tem exigido tecnologia. Com um pouco de disciplina, o resultado, olha, pode surpreender. Esse condomínio é uma aula prática de economia e as lições começam já na entrada. O morador só passa pelo portão depois que o sistema reconhece a impressão digital. Por mês, a tecnologia reduziu R$16 mil nas despesas. As 2.000 novas lâmpadas de LED também colaboram com a conta de energia elétrica, que tem vindo 6 geral no condomínio, e com isso a gente faz 4 anos que não consegue, não repassa nenhum tipo de aumento aos condôminos. Com a inadimplência em alta, com percentuais de até 15%, planejar é essencial para a saúde financeira dos condomínios. O principal é mão de obra, então seja ela própria ou terceirizada, é uma delas. E os consumos, água, luz, gás e energia, você pode colocar equipamentos que economizem e ajudem na ponta a reduzir essa despesa fixa mensal. As despesas de um condomínio costumam ser um desafio para qualquer síndico. Equilibrar o orçamento sem deixar de lado a eficiência, às vezes, parece até impossível. Pensando nisso, esses gestores têm procurado ajuda. É por isso que encontros como esse aqui têm se tornado cada vez mais comuns e funcionam como se fossem uma qualificação. Renato é síndico profissional, administra vários condomínios. Ele garante que terceirizar esse serviço, além de aliviar a dor de cabeça comum à função, também reflete no bolso. Dá para reduzir muito, usando um perfil mais profissional nessa gestão. A gente vê casos por aí de condomínios que reduzem custos de 40% até. O BNDES entregou à Comissão de Impeachment do Senado uma lista com os 20 maiores beneficiários do programa de sustentação do investimento do banco. Para o grupo que defende a cassação de Dilma Rousseff, a lista compromete ainda mais a presidente afastada. O programa do BNDES foi criado em 2009 para financiar os investimentos em caminhões, ônibus e maquinário com juros menores que as linhas de crédito tradicionais e foi extinto no final do ano passado. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o programa foi turbinado às custas das pedaladas fiscais. Grandes empresas receberam entre 2014 e 2015 mais de 8 bilhões e ajudar os pequenos e médios empresários e programas sociais. Mas a acusação afirma que os recursos foram gastos em empréstimos para grandes empresas do país. Como não há nenhum fato que vincule essas operações do BNDES, a denúncia a que responde a presidente Dilma na Comissão Especial de Impeachment, isso pode servir no máximo para o discurso. Para a senadora Ana Amélia, o documento também demonstra que as pedaladas foram usadas para salvar a Petrobras, envolvida em esquema de corrupção. Reforça, como eu disse, a convicção dos senadores que estão julgando esse processo de que estamos no caminho certo, de que houve sim crime de responsabilidade, pedaladas fiscais e descumprimento da lei em vigor. Uma reportagem da revista Época desta semana diz que o empresário ligado a Michel Temer vai delatar que o presidente interino recebeu R$1 milhão de propina por contratos na eletronuclear. Segundo a revista, na proposta de delação que negocia com o Ministério Público, José Antunes Sobrinho, um dos donos da construtora Engevix, conta que o sócio da empresa de arquitetura Argeplan, João Batista Lima Filho, pessoa de total confiança de Michel Temer, ganhou o principal contrato de construção da usina Angra 3 com a eletronuclear no valor de R$162 milhões. De acordo com o empreiteiro, Lima então se comprometeu a subcontratar a Engevix para realizar a obra. Em troca, a Engevix pagaria R$1 milhão
para suprir interesses de Michel Temer. O presidente interino nega as acusações, mas admite que João Batista Lima Filho atuou em suas campanhas eleitorais. O café da manhã dos brasileiros está mais caro. Isso porque o preço do pão com manteiga e do café com leite subiu. Bom, para fugir desse aumento, muita gente anda mudando de comportamento. Ana Beatriz tem sentido no bolso o preço do café da manhã. Eu consumi um café pequeno, expresso, e um pão com queijo, Minas. E assim, os dois saíram R$20, sabe? Que é muito caro, né? A refeição está mais cara sim. De acordo com o IBGE, nos últimos 12 meses, o café, por exemplo, subiu mais de 15%. A manteiga, mais de 50%. Com a matéria-prima mais cara, essa padaria em São Paulo precisou mexer nos principais produtos do café da manhã. O café com leite e o pão na chapa com manteiga subiram 20 centavos cada um. Parece pouco, mas o cliente reclama. A gente percebeu nos últimos meses, nos últimos 2 anos, aí um aumento considerável aí no preço do café, no pão com manteiga, aqueles elementos tradicionais da manhã da gente, né? O leite também subiu, mais de 19%. Aqui na casa da Elizabeth, ele é indispensável. A dona de casa diz que está preocupada com o aumento dos preços. Tá difícil. Tem que rebolar para fazer o café da manhã. Esse professor de economia explica que os itens do café da manhã são difíceis de serem substituídos. Para fugir da inflação, o jeito é mudar o comportamento. Continuar consumindo, mas ao invés de consumir fora de casa, consumir dentro de casa, porque aí você não estaria pagando um adicional que eventualmente é cobrado pela cadeia ou pelos intermediários que fornecem esses produtos. Foi o que fez o Sérgio. Agora café da manhã na padaria só de domingo. Só de domingo, com certeza. Estamos de volta para você saber que ministros europeus estão pedindo uma saída mais rápida do Reino Unido. Em Berlim, representantes dos 6 países fundadores do bloco discutiram estratégias para a separação britânica. Alemanha, França, Itália, Bélgica, Luxemburgo e Holanda querem acelerar o processo para evitar mais turbulências no continente. O Reino Unido não pode fazer jogo de gato e rato, disse o ministro das Relações Exteriores de Luxemburgo. Para o representante de Berlim, a União Europeia deve agora se concentrar no futuro. Na contramão, a chanceler alemã Angela Merkel pediu cautela aos líderes europeus. Não precisamos ser desagradáveis durante as negociações, completou. Na quarta-feira, a União Europeia se reúne pela primeira vez sem a presença do Reino Unido. Hoje, uma petição britânica já teve mais de 2 milhões de assinaturas, pedindo um novo plebiscito no país. Um enorme incêndio florestal atinge a Califórnia e ameaça 2.500 residências. O fogo destruiu mais de 14 mil hectares de floresta. Ao todo, são 150 casas e prédios já foram queimados. 1.100 bombeiros combatem a queimada. Hoje, o Serviço Meteorológico do país alertou para as altas temperaturas e a baixa umidade do ar na região. 2 pessoas já morreram. De volta ao Brasil, o revezamento da tocha olímpica Rio 2016 está em Mato Grosso do Sul. A chama olímpica chegou de helicóptero no município de Bonito. A cidade fica a 320 quilômetros de Campo Grande e é conhecida pelas belezas naturais. Na Reserva Ecológica de Bahia Bonita, o passeio da tocha foi pelo Aquário Natural de Águas Cristalinas. Depois, retornou para a capital Campo Grande para um percurso de mais de 30 quilômetros. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O brasileiro Felipe Vu ganhou a medalha de ouro na Copa do Mundo de Tiro Esportivo, que acontece no Azerbaijão. Foi o segundo título de Felipe Vu este ano. Em março, ele ganhou ouro na etapa da Tailândia. A vitória foi na pistola de 10 metros e Vu, esperança brasileira de medalha nos Jogos Olímpicos do Rio, superou o atual campeão olímpico, o sul-coreano Jong Go-jin.
No futebol, a nossa seleção feminina treina em Itu, no interior paulista, para definir o grupo que vai disputar as Olimpíadas do Rio. Esforço. A bola, por enquanto, está de lado. A única coisa por aqui que lembra o campo é o apito do preparador físico. As meninas do futebol brasileiro estão focadas, sérias. Afinal, todo mundo quer uma vaguinha para disputar as Olimpíadas. E algumas terão que ficar de fora. Dessas 35 eu tenho que tirar 18. É um momento mais cruel, né? Para chegar a uma conclusão, o técnico Vadão ainda aguarda a chegada da estrela Marta e das jogadoras que atuam nos Estados Unidos e na Europa. As Olimpíadas serão disputadas no Rio de Janeiro, mas a casa do futebol feminino brasileiro fica no estado de São Paulo, neste belo hotel e spa na cidade de Itu. As meninas só saem daqui poucos dias antes da estreia nos Jogos. Até lá, a competição é interna, para saber quem serão as escolhidas que tentarão o ouro inédito. E quanto mais se aproxima a hora, maior é a apreensão. Da ansiedade, não tem como não. Mesmo sendo a quarta Olimpíada, indo para a quarta Olimpíada, para mim a sensação é a mesma. Tomara então que dessa vez o friozinho na barriga venha acompanhado com um ouro no fim. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Tem cardápio mais enxuto para enfrentar a crise, isso em alguns bares de Belo Horizonte que adotaram estratégias para não perder clientes. Uma delas é oferecer entrada, prato do dia e sobremesa com preço único. Do velho restaurante restou apenas a fotografia. A casa fechou depois de 9 anos. O dono preferiu abrir mão da filial para salvar a matriz. A gente está conseguindo superar isso com a inovação no cardápio, fazendo pratos mais econômicos e também com uma reforma física do espaço aqui. Uma pesquisa da associação que representa o setor revelou que de um ano para cá, o brasileiro passou a ir menos a bares e restaurantes. E quando vai, escolhe cardápios mais em conta. O levantamento mostrou também que de cada 6 empresas do ramo, uma não está conseguindo manter as portas abertas. Isso de fechamentos aí nos próximos 12 meses. Quase 10 mil empregos já foram cortados do ano passado para cá. A saída para sobreviver no segmento tem sido inovar. Tomás, por exemplo, que só trabalhava com cardápio à la carte, agora oferece também entrada, prato do dia e sobremesa por R$ 59. Se você consegue oferecer numa conta final para um casal ou para um grupo metade do preço do que ele costumava pagar, ele opta pelo restaurante e talvez comece a sair mais vezes. Mudança de hábito também no Japão. A carne bovina invade as refeições e diminuiu o consumo de peixe no país. 6 horas da manhã, horário de pico no mercado de peixes de Urayasu, arredores de Tóquio. Pelo menos costumava ser, porque agora, pelos corredores, poucos visitantes. Os japoneses são os maiores consumidores de atum do mundo. Só que a situação tem mudado. Com uma demanda menor, a importação e captura do peixe caiu 3% no ano passado. Uma queda que pode parecer pequena, mas que tem afetado os comerciantes. Surasawa Morita é a 3ª geração de uma família de pescadores. Ele conta que os negócios estão encolhendo ano a ano. Pratos à base de peixe estão sumindo da mesa das pessoas, principalmente dos mais jovens, lamenta. Os meus netos preferem fast food, complementa a senhora. O maior concorrente de sushis e sashimis vem de fora. A popularidade do hambúrguer só aumenta no país. Para conseguir comer neste restaurante de Tóquio, é preciso esperar um bom tempo na fila. A estudante não hesita ao falar qual é o prato preferido dela. Hambúrguer. A preferência não é só pelo sanduíche, mas pela carne bovina de uma forma geral. O consumo por pessoa é 30% maior do
do que o de peixe, segundo o Ministério da Saúde. Mas para o pescador Tsuruzawa, é importante não esquecer da tradição da culinária japonesa. E para isso, ele faz de tudo.